Carlinhos. Hoje nós vamos falar sobre o uso de medicamentos de forma indiscriminada e sem receita, né? Nós mais estamos vendo são pessoas que fazem a utilização de medicamentos por conta própria, pessoas que, e principalmente os mais jovens, né, fazendo uso de medicamentos que têm uma função e acabam utilizando para outra função. E para a gente conversar sobre esse tema, nós estamos recebendo a farmacêutica Gabriela Bárbara. Gabi, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Igual eu estava comentando com o Carlinhos, a rádio já faz parte aí do meu processo, né? Então, estou muito feliz de falar sobre esse assunto aqui com vocês hoje. Gabi, pra gente começar falando, gente, vou chamar de Gabi, porque eu conheço a Gabi já há muitos anos, né, Gabi? Então, vou manter a nossa intimidade, infância, né? Desde a infância. Gabi, pra gente começar falando, né, sobre esses usos, tá cada vez mais frequente, né? Até uma pesquisa recente mostra que mais de 70% da população tem usado medicação sem a restrição médica, sem remédios, né? Então, eu queria que você, e principalmente os jovens, eu queria que você falasse um pouco aqui que você aplica isso, né? Esse uso de medicamento, o que tem refletido isso? Cada vez mais a população buscando por remédios sem ter o atendimento médico. Nós, farmacêuticos, vem assim, desde a graduação, brigando muito sobre o uso racional de medicamentos. Então, é algo que vem desde o início. Então, quando a gente entra, até o momento que a gente sai, é sempre pregado pela segurança do paciente. Então, nós somos o profissional do medicamento. Então, às vezes, o paciente ele não pode ir numa consulta médica, ou às vezes é caso de a UPA tá cheia. E nós, farmacêuticos, nós somos apropriados para, sim, recomendar algum medicamento para esse paciente. E o que acontece? Às vezes, por influência de algum vizinho, de rede social, esses pacientes acham que, se foi bom para ele, vai ser bom para mim. E aí acaba se automedicando de uma via, assim, totalmente inviável. E tem riscos, né? Então, a gente tem hoje a interação medicamentosa, que às vezes o paciente toma um medicamento junto com o outro. E pode fazer mal, sim. A gente tem interação medicamento-alimento. Alimentos fazem mal com o medicamento. Então, são toda uma orientação que às vezes o paciente ele não está ciente disso. E que é muito importante consultar um profissional antes de estar fazendo uso irracional. E às vezes até não pergunta, né, Gabi? Porque às vezes a pessoa chega na farmácia, fala que quer um remédio, às vezes o próprio farmacêutico vai ali, faça uma orientação se ela faz uso de outro remédio, e na tentativa, às vezes, de comprar aquele remédio, ela fala que não, né? Ou às vezes fala que não usa outros remédios, não conta que remédio que está fazendo utilização, qual o problema de saúde dela, e isso pode piorar a situação também desse paciente. Sim, pode piorar o quadro clínico. Agora a gente tem um cenário totalmente diferente, que é o caso da dengue. Então, acontece que às vezes o cliente ou o paciente ele vai até a farmácia procurar uma orientação, mas ele não conta que ele está com sintoma de dengue. Então, às vezes a gente pergunta, a gente estimula esse paciente a conversar, e às vezes alguns pacientes são, assim, bastante resistentes. Então, a gente não consegue identificar o que está acontecendo de verdade. Então, às vezes ele chega pedindo um medicamento para gripe, e quem está com dengue, às vezes, pode sofrer uma consequência, né? Um anti-inflamatório, por exemplo. E aí, a gente tenta, de toda forma, comunicar com esse paciente, identificar sinais e sintomas, para saber o que realmente esse paciente sente, para a gente poder ajudar de uma forma bem mais clara. E, assim, conseguir ajudar de um jeito que esse paciente vai ter uma melhora significativa. E também no balcão, assim, na drogaria, a gente tenta identificar interações medicamentosas. Então, pode ser que é um medicamento um paciente que faz uso de uma polifarmácia, que é o medicamento, que é o paciente que faz uso de medicamentos de uso crônico. Então, às vezes, o paciente ele vai no médico, queixando de algum sintoma, procura outro médico, talvez esse não foi tão eficiente como ele esperava, e vai acumulando medicamentos em casa. E isso é muito sério. Então, às vezes, ele tem uma sequência aí de medicamentos que ele está aguardando em casa, e quando surge um sintoma que foi bom, quando ele teve esse mesmo sintoma, ele recorre ao remédio. Isso acontece muito com antibiótico. Então, eu sempre tento dispensar a quantidade de antibiótico certinho para o tratamento do paciente. Porque se sobra 2 ou 3 comprimidos, ele recorre quando a garganta inflamou de novo. E 2, 3 comprimidos não matam a bactéria, sabe? E causam uma resistência bacteriana muito grave. Então, às vezes, o paciente vai tomar aquele medicamento novamente, já não faz mais efeito. A bactéria já reconhece ali como algo que vai ser viável para ela e ela não vai combater mais. E esse paciente sofre consequência, sabe? Então, às vezes, tem que internar para tomar um antibiótico. Às vezes, toma um medicamento por muito tempo, não faz efeito, não sabe o que está acontecendo, mas tomou ele de forma irracional anteriormente. Gabi, e hoje nas farmácias, o que a gente mais está vendo são farmácias aumentando,
né, o número de farmácias à disposição da população, o número de medicamentos de fácil acesso, né, em que eu entro na farmácia com uma cestinha e saio pegando diversos medicamentos, né, passo no caixa e pago. O que define, né, esses remédios serem vendidos com prescrição e sem a necessidade da prescrição? E qual que é a análise de vocês, né, até nos cursos de farmácia? O que são as análises sobre essa forma que está tomando o mercado, né, de medicamentos? É algo, assim, assustador. É bom, né, por um lado, pela economia do país, e a gente vê que é algo que vem crescendo, valorizando também a cidade. Mas para nós farmacêuticos é um cenário um pouco, assim, preocupante, porque os medicamentos que eles ficam dentro do balcão são medicamentos que só podem ser vendidos com a apresentação da receita. Os medicamentos OTCs, que a gente fala, que é os isentos de prescrição médica, eles podem ser vendidos livremente. Tanto nós como farmacêuticos podemos prescrever esse tipo de medicamento para os pacientes. E são medicamentos que o paciente tem acesso. Então, para nós, é um pouco muito, assim, a gente tem que ficar muito de olho, porque às vezes é um ibuprofeno que uma paciente que está grávida está comprando e a gente tem que chegar e falar, olha, esse medicamento é para você, porque ibuprofeno para paciente gestante não pode. Causa um dano severo no coração do feto. Até para dengue, né, Gabi? Até para dengue. Então, a gente está tendo sempre que ficar de olho, porque as pessoas, elas não têm ainda aquela conscientização sobre o perigo, sabe? Do medicamento. Então, a gente tem que sempre pensar também pro lado do paciente. Às vezes, é um momento, assim, que em farmácia a gente... É uma rotina corrida. Então, às vezes, a gente tem que sempre estar orientando também os balconistas, os auxiliares de farmácia, porque é algo que, às vezes, foge do nosso controle. Então, a gente tem que sempre ficar de olho e tá auxiliando esses pacientes, sabe? Pregando sempre sobre o uso irracional, o tanto que é perigoso tá se automedicando no cenário que a gente tá hoje. E, assim, a rotina também. E qual medida, assim, que você acredita, Gabi, que possa ser tomada, que possa ser para justamente enfrentar essa questão da farmácia, de medicamentos serem de muito fácil acesso e a população se aproveitar desse fácil acesso e se automedicar, fazer, como você disse, estoques de remédio em casa, né? Então, às vezes a pessoa tá ali com gripe. A Gabi é muito presente nas redes sociais falando sobre medicamentos, e até um dia eu vi um stories da Gabi falando sobre a questão do quando você tá com gripe. Que aí você compra um remédio para gripe, você compra lá um outro efervescente que tem, eu acho que era da dipirona, que ela falava, né? O chazinho. Aí você compra um remédio que tem dipirona, você compra um chazinho que tem dipirona, aí você compra uma outra coisa que tem dipirona, faz ali, né, um combo daquilo tudo e toma, e às vezes você está tomando uma dose muito maior e está se intoxicando, né, com aquele medicamento. Então, o que a indústria farmacêutica ou até mesmo a sociedade pode fazer para conscientizar as pessoas disso? Porque eu mesma não sabia, eu mesma fazia isso. Eu descobri vendo as redes sociais da Gabi que eu estava fazendo errado. Né? E às vezes a gente vai muito por essa cultura. O que fazer, Gabi, para conscientizar as pessoas que tá fazendo errado? Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Então, você saber que isso é sério e passar pro outro, sabe? Porque, assim, nós, como farmacêuticos, a gente tenta. Mas é uma coisa que tá muito fora do nosso alcance. Porque, às vezes, eu prego pra você que é importante, que não é bom você fazer isso, mas tem um outro que tá indicando um medicamento que ele tomou pro vizinho, sabe? E isso, então, é um cenário que a gente não tem como. Não tá no nosso controle. Então, se você vê uma publicação de uso racional de medicamentos, compartilha na rede social. A rede social hoje é usada para tanta coisa. Então, por que não pregar coisa boa, né? Então, eu sempre falo disso na internet. Então, compartilha, comenta com o outro quanto isso é sério. Então, é a gente se conscientizando e sabendo que é importante não fazer uso irracional de medicamentos e passando para o outro. Eu acho que essa é a única forma que a gente tem hoje. Temos campanhas aí com o Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia, mas é algo que ainda é muito restrito. Então, se não conscientizar todo mundo, se um não for conversando e mostrando a importância para o outro, eu acho que é uma coisa que a gente não consegue ter controle. E Gabriela, quando você falou sobre a questão do farmacêutico ter essa autorização para orientar o paciente, né? Até que ponto vai essa orientação do farmacêutico? Porque eu já vi, né, as pessoas falando assim, porque eu passei lá pelo médico, passei na UPA, aqui mesmo a gente que já vi relatos de ouvintes assim, passei na UPA, o médico me deu um remédio e eu fui na farmácia, cheguei lá, o farmacêutico me receitou uma outra coisa e melhorou minha situação. Até onde vai esse poder do farmacêutico, essa credibilidade, até onde o farmacêutico pode interferir também numa questão da
da receita médica? O farmacêutico hoje ele pode muito. Então, acontece muito de chegar uma prescrição com uma interação medicamentosa. Vou dar um exemplo aqui para vocês do paracetamol com acetilcisteína. É utilizado muito em casos de pneumonia ou de gripe muito forte quando o paciente está com bastante secreção no pulmão. Então, o paracetamol, ele anula o efeito da acetilcisteína. Então, não adianta, sabe? Você tá tomando a mesma coisa de tomar água. Então, um tá anulando o efeito do outro. Então, quando chega a prescrição assim, eu logo olho, sabe? Entro em contato com o prescritor e comunico, ó, sou farmacêutica do local tal, e eu tô aqui com uma prescrição do senhor e eu queria fazer uma intervenção. O farmacêutico, ele pode intervir numa prescrição, desde que ele veja que é uma coisa maléfica para o paciente ou é algo que não vai o beneficiar, sabe? Então, nós temos esse poder de interferir. Assim como, hoje a gente já tem o consultório farmacêutico, não é uma realidade aqui na cidade ainda. Tem alguns farmacêuticos que fazem trabalhos maravilhosos aqui, mas nunca vi um consultório farmacêutico, que é onde o paciente pode marcar uma consulta com o farmacêutico, assim como com o médico, e ele pode orientar durante toda a terapia medicamentosa. Então, se é um paciente diabético, o farmacêutico pode fazer o acompanhamento de perto, se o medicamento está sendo eficaz, se a farmacoterapia desse paciente está sendo boa para ele, sabe? E pode sim intervir caso não esteja. Então, pode fazer uma carta para o médico, pedir para o paciente apresentar para o médico e fazer essa intervenção. Então, é uma coisa que nós podemos muito. Às vezes, a sociedade não vê o farmacêutico como um modo, assim, de agregar, sabe, para terapia. Mas nós podemos muito. Então, às vezes, o paciente está com um problema, não pode ser resolvido, não pode ir no médico de imediato. Às vezes, procurar um farmacêutico e pedir uma orientação também é ideal. E é algo que se perdeu com o tempo, né? Porque eu que já passei dos 40, eu me lembro com muito saudosismo, né? Principalmente do Zé Maria da farmácia, né? Quem não se lembra, tinha muita gente que vinha à cidade, deixava de se consultar na Santa Casa para passar no Zé Maria. Era o Zé Maria que automedicava, né? Como farmacêutico experiente que tinha na cidade, né? Então tá voltando a essas origens. Sim, só que na verdade agora a gente tem regulamentações que nos defendem, sabe? Então a gente tem aí para tudo que o farmacêutico faz hoje, a gente tem uma lei. A gente tem uma RDC que nos defende de qualquer coisa que naquela época não tinha. Então naquela época era algo assim, vou confiar e é isso mesmo. Hoje não, hoje para tudo que o farmacêutico faz, ele tem um resguardo. Isso é muito importante. Lembra aqui também do Gonçalinho, pai do nosso querido Silvio Gonçalves, né, que também era farmacêutico e muito conceituado na cidade. A gente falou sobre a presença, né? Hoje é obrigatória a presença do farmacêutico nas farmácias. Mas a Maria José, ela pergunta, Gabriela, o que você tem a dizer sobre atendente de farmácia indicando medicamento? Isso é uma coisa que também, ao meu ver, assim, quando o paciente ele chega na farmácia, ele sempre procura o farmacêutico, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente também não tem controle. A gente não consegue estar ali a todo momento, né, e vistoriando tudo. Então, assim, precisa de um atendimento especializado? Precisa de algo mais assim? Procura o farmacêutico, chama o farmacêutico. É obrigatório o farmacêutico presente aí na drogaria. Em todo estabelecimento de saúde que envolve medicamento farmacêutico, ele tem que estar presente durante todo o momento. Então, procurar o farmacêutico. Então, é uma coisa assim que eu não tenho uma opinião formada em relação a isso ainda. Porque é algo que, querendo ou não, os atendentes e os balconistas são nossa mão direita. Porque se o farmacêutico fosse fazer tudo, eu acho que não dava conta. E assim, a gente tenta treinar e capacitar todos para que eles prestem um serviço de qualidade. Então, para na hora que o paciente chega, ele consegue identificar que tem uma coisa errada. Pelo menos assim, onde eu trabalho, eu sempre tento capacitar eles sempre, sabe? Para que eles sejam também minha confiança. Para que eles também tenham segurança, sabe? Mas sempre em confirmar com o farmacêutico, pedir orientação do farmacêutico. Gabi, eu vou te pedir um minuto, a gente vai fazer um intervalo, os nossos ouvintes podem continuar participando com a gente pela live, pelo nosso WhatsApp também, encaminhando as suas perguntas. Daqui a pouco eu quero falar com a Gabriela sobre alguns casos, né, de jovens, de pessoas mais novas utilizando remédios que não são necessários, né, para uso até de fins estéticos. Daqui a pouquinho. Já você tem mais de 18 de volta aqui no Imbirara Notícias, né? E seguimos com a nossa entrevista. Bruna Isabela. Isso, Carlinhos. Nós continuamos falando sobre o uso de medicamentos, né, de forma indiscriminada. Estamos recebendo a farmacêutica Gabriela Bárbara. Gabriela, para a gente falar também sobre esses medicamentos que, vamos colocar assim, né, que infelizmente estão virando moda. Né? A gente escuta falar, a gente vê nas redes sociais, a gente vê o pessoal utilizando medicamentos que são... Moda errada, né? É uma moda completamente errada, né?
e que eles têm uma outra função, né, e acabam sendo utilizados, né, a gente estava falando do Tadalafila e do Ozempic também, né, entre outros medicamentos a gente vai falar aqui, mas o Ozempic recentemente ganhou uma fama muito errada também, muito grande, e a procura por esse medicamento disparou também para um fim que não é a utilização dele, né? Sim, tanto que na indústria hoje a gente tem falta da Ozempic. Então são raros os lugares que a gente encontra aqui hoje. Mas é uma cultura, assim, que vem errada desde há muito tempo, sabe? E eu acho que a pessoa vendo o efeito que tá causando na outra, ela sente vontade de usar. Então, às vezes assim, a Bruna usou, perdeu ali uns 15 quilos, por que eu não vou usar? Então isso é uma coisa que atrapalha bastante. Por quê? Porque quem tá usando para fim estético, tá atrapalhando para quem não usa por fim estético. Então é um medicamento que não consigo afirmar que ele é um off-label, porque ainda não tá tendo estudos ainda sobre. Mas o que acontece? Ele é para diabetes tipo 2. Então ele reduz ali os níveis de glicose no organismo da pessoa. E as pessoas usam hoje para emagrecer, justamente por um efeito adverso, que é o emagrecimento. E elas acham que, nossa, vou continuar usando, vou usar porque foi bom para fulana, quero perder 2, 3 quilos, quero usar também. Então atrapalha para quem está utilizando aí para fins que são de saúde mesmo. E se você quiser usar para fim estético, não vejo problema nenhum, mas procura um endocrinologista, sabe? Faça um acompanhamento de perto, porque os efeitos adversos que pode causar são muito grandes. Então aí tem pacientes que dá consequência de um uso irracional, pancreatite. A gente tem muito caso de paciente que inflamou aí o pâncreas, causa de náuseas e vômitos muito forte. Então isso é um efeito colateral que quando você está com acompanhamento médico, você consegue identificar. Porque aí você entra em contato, já questiona que você está utilizando, que ele já está te acompanhando, então ele sabe ali te ajudar em todo efeito adverso que o medicamento pode causar. E quando você está fazendo uso irracional, quem que vai te auxiliar nisso? Então, às vezes são efeitos que a gente não consegue conter, sabe? Utilizando de forma errada. E às vezes nem reverter depois, né? Vai ser um problema que a pessoa vai ter ali pelo resto da vida por uso desse medicamento. Sim, sem contar também que, como é um medicamento que você tem uma perda de peso muito rápida, o que acontece? As pessoas acham que, nossa, o medicamento ele tá fazendo um milagre muito grande na minha vida, então posso comer do jeito que eu comia antes. Ou senão posso ficar sem fazer uma atividade física. Aí o que acontece? A pessoa emagrece, e aí depois quando ela para, porque se a gente não toma um medicamento pelo resto da vida, um medicamento assim, a gente espera que não. E a pessoa volta a engordar de novo, a gente tem um efeito rebote. E aí a pessoa vai julgar que foi um medicamento que deixou ela assim, como na verdade a gente tem que mudar os hábitos de vida. Então mudar aí a alimentação, agregar uma atividade física. Por quê? Porque quando você deixar de tomar esse medicamento, sua rotina já vai estar adequada à rotina que você tinha antes, e isso não vai te prejudicar. Mas as pessoas não, elas acham que, posso tomar o medicamento, vou emagrecer, vou ficar tranquila. E aí quando ela para de usar, ela engorda às vezes 2, 3 vezes mais, e às vezes bota a culpa no medicamento e a culpa não é do medicamento. E até, né, Gabi, a gente vê essa repercussão muito grande, né, nas redes sociais, e isso torna perigoso, né, justamente pelo que você falou, porque prejudica as pessoas que precisam realmente daquele medicamento para fins de saúde, de sobrevivência, né, vamos colocar dessa forma, para pessoas que simplesmente estão levando aquilo para um lado estético. Né? E as pessoas também, por ser um medicamento muito caro, a gente veio, até estava acompanhando um estudo que fala sobre as pesquisas, né? Então o pessoal começa, o Ozempic é muito caro, então começa a pesquisar medicamentos similares ao Ozempic, medicamentos com o mesmo efeito do Ozempic, e aí começa uma busca, né, desenfreada, e principalmente de jovens, né? Jovens que às vezes ali não têm não querem se dedicar a mudar a alimentação, a mudar ali a rotina da vida para tentar emagrecer e apelar para os medicamentos. Então a gente está vendo uma procura muito grande desses jovens por esses medicamentos. Isso, e é muito sério. Por quê? Também tem as pessoas aí que são oportunistas e aproveitam que o medicamento tá fazendo sucesso e aí inventam aí o Ozempic em pó. Ou junta aquele tanto de fitoterápico e faz um marketing falando que é o Ozempic em cápsula. Isso não existe, sabe? E vendem isso na internet. E as pessoas compram, né? O mais incrível é isso. Isso que é o pior. Então, assim, se você vai comprar um medicamento e ele não tem aí a assinatura de um farmacêutico como responsável técnico, ou você vê, sempre na caixinha vem, ou na embalagem. Então, você pode olhar o medicamento que você tem em casa, que sempre vai ter um farmacêutico responsável por aquele medicamento. Por quê? Porque quando a gente compra um medicamento, vem da indústria, você compra na farmácia,
tudo que acontece com você é possível identificar. Então, se for, por exemplo, a Ozempic, que é o que a gente estava falando aqui, surgiu uma reação adversa que eles não esperavam, mas que você teve, você pode ligar. Sabe, a gente tem a farmacovigilância hoje, que é o processo que inclui toda a segurança desse medicamento também para o paciente. Então, você pode identificar e falar, eu estou usando Ozempic tantos dias e tive um efeito adverso assim. Então, eles vão estudar. Por quê? Porque às vezes foi um efeito adverso raro. Então, imagina se você compra um medicamento que não tem um farmacêutico ali como responsável técnico, e aí depois quem vai sofrer as consequências? A gente não sabe o que isso pode causar no organismo, sabe? Isso é muito real. Você entra no TikTok e coloca lá o Ozempic cápsula. Tem um monte de coisa, assim, absurda. E as pessoas compram, as pessoas chegam na farmácia, isso eu vejo todos os dias, e falam, olha, mostra o print, tá? Olha aqui, eu vi no TikTok, isso aqui é bom mesmo. Medicamento. E assim, meu coração erra as batidas, mas a gente tem que ser muito racional. E é muito sério. Isso é muito, muito sério. Gabi, e sobre outros medicamentos também, né? A gente tem aí o uso que está sendo indiscriminado também da tadalafila, do remédio que até a gente estava falando aqui para dormir, né? Zolpidem também sendo utilizado para fins que não são ali o que seria realmente indicado, né? E principalmente sem um acompanhamento médico. Sem acompanhamento médico. Sim, a tadalafila é uma coisa que está impressionante também no TikTok, porque agora jovens, quem trabalha em farmácia sabe o que eu tô falando, jovens aí de 16, 17, 18 anos chega comprando tadalafila para usar aí como um complemento para academia. Ou às vezes porque eles prometem tanta coisa no TikTok, fala que ele é 1001 funções, eles querem ver se realmente é verdade. E o que tem por trás disso pode desencadear um problema cardiovascular, ainda novo, sabe? E ele tem uma interação medicamentosa com medicamentos à base de nitrato. Então, assim, é uma coisa muito, muito preocupante hoje para nós. Às vezes é uma pessoa que treina há anos, né, Gabi? Treina ali já há muito tempo, faz outros tipos de suplementação e tudo, e aí fala que utilizou aquele remédio e que aquilo que fez aquele resultado, né? Ou a gente vê pessoas famosas fazendo lipoaspiração, fazendo diversos outros tratamentos, e aí o pessoal colocando como se fosse somente aquele o remédio que a pessoa fez a utilização. Então tem muito isso também, né? Vender uma coisa que um resultado que realmente não existe e acabar prejudicando a saúde das outras pessoas. Sim, entra muita questão também da influência hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, emagreceu, e tá falando que às vezes é um medicamento fitoterápico. Não que o medicamento não possa fazer isso, claro que pode. Mas e o esforço que veio por trás disso? Será que foi só o medicamento? Mudou a alimentação, tá treinando de uma forma mais intensa, tá tomando outra coisa? Será que fez uma lipo, igual você falou? Será que às vezes a pessoa faz uma bariátrica, sabe? E prega às vezes na internet que o quê? Que usou Zolpidem. Usei Zolpidem. Zolpidem não. O Ozempic. Esses dias atrás foi uma coisa muito preocupante pra gente, porque a gente identificou um ator super famoso, não vou citar o nome, mas muito famoso, e na bio do Instagram dele tava assim, veja como eu perdi 10 quilos em 2 semanas, e venha você também. E quando você clicava na link do perfil dele, ia para uma página de um médico que ele estava vendendo Ozempic. E aí eu entrei e falei, vou dar corda para ver onde isso aqui vai. O médico, ele falou para mim que ele fazia um acompanhamento online uma vez só, e que estava incluso no pacote. E o Ozempic chegava na minha casa. E eu fiquei pensando, falei, como que as pessoas conseguem, sabe? É uma coisa muito séria, muito grave. Eu poderia ter comprado esse Ozempic desse médico, e o que vinha por trás disso? Será que ele ia me acompanhar mesmo durante o processo de emagrecimento, que às vezes dura até 6 meses ou mais, sabe? É uma coisa muito grave. E aí depois eu acho que deu algum problema e eles acabaram removendo a publicação. A gente teve até ameaça contra a gente, que ameaçaram, sabe? A gente expôs assim de uma forma bem chamativa mesmo, porque a gente tem que expor isso. É o que deveria ser feito mesmo, né? Expor o que está sendo feito de forma errada. É o que acontece. Muita coisa errada. Vou te pedir mais um minuto, a gente vai fazer o intervalo. Volta aqui o Enviar Notícias na manhã desta quinta-feira, 4 de abril, já na reta final aqui do nosso programa. Isso, até trazendo uma participação aqui, a Maria Soledade pergunta, Gabi, sobre os farmacêuticos, sobre as farmácias, né, sobre o polivitamínico que é vendido, né? Então, às vezes a pessoa vende polivitamínico, colágeno, que diz ela que as farmácias oferecem, né, quando que vai comprar o medicamento. Ela pergunta se é legal essa venda. E eu até gostaria que você falasse também sobre esses polivitamínicos que são vendidos, né, que prometem 1 milhão de vitaminas em uma única cápsula.
A gente tem aí o caso que ela falou do colágeno, né? Dos polivitamínicos. Então, indicar, desde que seja pelo farmacêutico, ou seja uma coisa consciente, não tem problema. Desde que a pessoa sabe ali tudo que você toma, seu diagnóstico, não tem problema nenhum. Mas, assim, o uso irracional de polivitamínicos pode desencadear também coisas graves, porque vitaminas no nosso organismo, a gente tem a dosagem. Então, a gente tem dosagem de vitamina B12, dosagem de vitamina D. E quando isso ultrapassa, a gente toma em excesso, pode causar danos severos nos rins, às vezes no fígado. Então, na pele, né? Isso, a gente tem que ficar de olho. Então, assim, se te indicar, olha, eu tomo medicamento tal, eu tenho isso, posso tomar. Se for uma coisa que você vê que vai ser viável para você, tudo bem, sabe? Então, isso é uma cultura que a gente tem, infelizmente, também nas drogarias, que é de indicar a vitamina. Mas você também tem que ser consciente quando você for comprar. Então, você tem que... Até essa questão de vitamina, né? É importante a pessoa fazer todos os exames, porque você consegue saber os níveis das vitaminas no seu corpo. E às vezes você tá ok ali de vitamina D, tá ok de vitamina B12, né, Gabi? E aí você toma esses suplementos, né, que tem essas vitaminas, você vai se suplementar demais com essas vitaminas e vai causar outros problemas, né? Porque existem problemas pelo excesso de vitamina D, existem problemas pelo excesso de vitamina B12, né? B12 principalmente crava e espinha na pele, né? Exatamente. Então, tem todas essas questões, né? Sim, o polivitamínico em si, ele não tem o poder de causar danos, assim, muito severos. Porque a dose de vitamina dele é muito baixa. Então, mg é uma coisa muito baixa. Então, às vezes é para poder te manter ali no controle da sua vitamina sempre certinha. Mas é importante você saber os seus níveis, porque às vezes a gente tá com vitamina em excesso e tá tomando mais. Então, isso não pode. Então, saber se você realmente precisa, pedir aí um acompanhamento do médico, para poder saber se realmente você está necessitado dessa vitamina antes de você comprar. E tem interações medicamentosas envolvendo vitamina também, então isso é muito sério. O Marcos, ele participa com a gente, está falando aqui dos perigos da internet, né? Ele está dizendo, ó, tem alguns farmacêuticos que estão melhores, né? Que esses chamados médicos do Google, né? Muita pessoa hoje está com algum probleminha, digita lá o que é bom para isso no Google, né? Sabe o que eu acho engraçado? A pessoa, às vezes, ela tá ali com uma dor de cabeça e ela fala, vou colocar no Google pra saber o que eu tenho. Tá lá, AVC, infarto do miocárdio. Então, ela chega na farmácia desesperada. Então, primeiro, ela tem o susto do Dr. Google, né? Que ele te joga na realidade todas as doenças que você pode ter decorrente da dor de cabeça. Isso, em mulheres também. Às vezes, a mulher tá com uma dor abdominal, joga no Google gestação, perda de gestação, é uma coisa horrorosa. E aí as pessoas, elas assustam. Então, antes de você procurar o Dr. Google para saber se o exame seu tá ok, para saber se você pode tomar alguma coisa, se você tá com uma doença, procura um médico ou farmacêutico, que ele pode te orientar de uma forma melhor. O Elias, né, ele disse que teve um AVC isquêmico, né, faz uso de medicação controlada, tem 38 anos, é um comentário. A nossa ouvinte, a Silvia, pede para você falar, Gabi. O AVC isquêmico é por medicação, né? Também, né? Pode ser ou pode não ser. A Silvia pede para você falar sobre o ômega 3. O ômega 3 hoje, ele é um aliado. Eu vejo ele como aliado, porque ajuda em vários quesitos da saúde. Tanto para prevenir doença cardiovascular, tanto no controle de colesterol, sabe? Para mulheres ele é excelente, principalmente o ômega 3, 6 e 9, que é o controle aí de hormônios, sabe? É muito importante a gente suplementar o ômega 3. Principalmente se você teve uma perca de peso muito rápida, sabe? Ou tá no processo ali de perda de peso, é importante suplementar com ômega 3. E sempre procurar um médico, um farmacêutico aí, para saber o porquê você tem que suplementar e se realmente é necessário. A Adriana pergunta, o que faz bem, né, para queda de cabelo ou se é falta de vitamina? A maioria das queixas de queda de cabelo é por falta de vitamina, seja B12 e vitamina D. Então, por isso que é importante dosar essas vitaminas, procurar um médico dosar essas vitaminas, para saber identificar se é realmente pelas vitaminas, ou pode ser por alguma interação medicamentosa, ou às vezes por algum processo que você está passando, estresse, perca de peso. Às vezes é um fator também que a pessoa pode estar desencadeando um problema como depressão. Então, tem que sempre analisar isso antes de você tomar alguma coisa. Porque às vezes a pessoa está com queda de cabelo, vai na farmácia e compra uma vitamina. E não adianta. E ela fala, nossa, que vitamina ruim, não adiantou, vou comprar outra. Então, não é só sobre vitamina, é sobre questões mais internas também. Então, tem que aprofundar aí para saber a causa. O César, ele pergunta o seguinte,
as farmácias podem aceitar devolução de medicamento? Um amigo meu comprou e não aceitaram devolução. Depende. Se for um medicamento comum, que a gente fala, OTCs, ou um medicamento que você consegue comprar, pode ser feita devolução, sim. Mas se for um medicamento controlado e antibiótico, não pode fazer devolução. É isso aí. Tá? Registro aqui também a participação da Graça Mansta, dizendo ótima entrevista. E tem aqui, Gabi, uma participação, não sei se você conhece, o Wanderson Frazão. Conheço. Dando um bom dia para você e para Bruna. Isso, bom dia. Bom dia, Wanderson. O namorado da Gabi. Conheço também. Gabi, pra gente poder finalizar, né? Claro, a gente não ficaria aqui a tarde inteira falando sobre medicamentos, que é tão importante, né? Eu quero agradecer pela sua presença aqui, quero que você também deixe suas redes sociais. Como eu falei, né? A Gabi tem uma rede social muito voltada para quem hoje é estudante da área de farmácia, né? Gabi dá super dicas, né? Auxilia aí diversos estudantes que estão batalhando por esse curso, que não é fácil, né, Gabi? Não. Mas, por exemplo, eu que sigo a Gabi e acompanho, a gente fica sabendo de diversas outras coisas, recebe diversos conteúdos. Então, eu quero que você deixe suas redes sociais justamente para isso, porque, como eu falei, né, a gente precisa conscientizar mais as pessoas sobre o uso de medicamentos. E a Gabi, além de conversar com esses estudantes, a gente adquire muito conhecimento nas redes sociais da Gabriela. Eu gosto disso, de redes sociais que tem bastante conteúdo, e a Gabriela entrega muito conteúdo, e conteúdo que não funciona só para os alunos, né, de farmácia, mas para toda uma população de consciência de remédio. Eu confesso que eu aprendi bastante, né, maratonando aí as redes sociais da Gabi. Eu sempre procuro falar para todo mundo. Então, eu ensino mais a fundo para quem quer entender mais a fundo, mas também ensino para quem é leigo e quer só ali entender se tá tudo certo ou se pode ou não. Então, minha rede social eu criei ainda quando eu era estudante, então o arroba dela é mais antigo, que é uma estudante de farmácia no Instagram. Vocês podem seguir, acompanhar, mandar direct. Recebo muita mensagem de pessoas aqui de Araxá, que às vezes vai no médico, quer saber se pode tomar, quer ali uma palavra final, sabe? Então, eu tô sempre acompanhando e vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E os estudantes de farmácia também, né? Aproveitar as dicas da Gabi. Gabi, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Espero uma próxima oportunidade. É muito bom falar disso. Com certeza. E eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Um abração lá pra minha amiga Isabel Torquato. Tá, né? Te ouvindo. Tá sempre nos acompanhando. Um abraço também, pra Isabel também. É a mãe da Gabi. Estamos chegando ao final dessa edição do Imbirara Notícias, agradecendo a sua audiência, a sua participação, anunciando na sequência já o Edson Costa com o playlist da 91. Ao longo do dia você vai seguir bem informado pelas redes sociais e pelo portal imbiara.com.br. Um abraço para você e até amanhã. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Você gosta e aqui tem notícias e entrevistas, muita música e diversão, e também informação. Solidariedade humana tem também. Todo dia um programa legal, tem de tudo, amor, alegria, tem emoção. Tem você também, sintonize a melhor de Araxá. Imbiara, muito mais que rádio, 91,5. Promoção dose dupla na Casa Franca é assim, tem desconto.